É muito grave o momento que nós estamos vivendo e não era para vivermos nesse momento isso, né? Tiago e Gisele, acho que o debate vai esquentar ainda mais agora com esse próximo tema. Opa, diga. Vou começar com a Gisele agora, porque quem começa o debate sempre finaliza o debate. Só para explicar aqui. Uhul! O ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou a empresários e outros ministros que o governador de São Paulo, João Dória, o aconselhou a deixar o governo de Jair Bolsonaro. A notícia foi publicada no site Poder 360. Veja como é que foi a conversa. O governador João Dória falando: Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava o governo era Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho. Desembarque do governo agora, teria dito Dória. E aí respondeu Paulo Guedes: João, eu agradeço a ligação, mas não sou eu que sustento o governo Bolsonaro. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem 1/3 de apoio e outro 1/3 que fica no meio do caminho. Depois vai apoiá-lo. João, o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso. Foi a resposta de Guedes. Trago o tema para o grande debate. Qual a avaliação deste pedido de Dória para que Paulo Guedes desembarque do governo, assim como Sérgio Moro desembarcou há uma semana? Começo com você agora, doutora Gisele. Belíssima resposta, irretocável. Realmente, o governador João Dória, se realmente disse dessa forma e fez essa sugestão, agiu contra tudo que nós temos debatido aqui todos esses dias. Estamos numa crise, dentro dessa crise de pandemia, outras crises, e acho que não teria momento pior para que o governador João Dória fizesse essa colocação tão infeliz, essa sugestão tão infeliz. Realmente, os pilares principais do presidente eram o ministro Sérgio Moro, então a bandeira de combate à corrupção que ele mantém na escolha do seu novo ministro, e o ministro da Economia, que é quem vem sustentando e ganhando cada vez mais protagonismo justamente por essa dicotomia saúde e economia que a gente também vem debatendo aqui bastante. Então, acho que a fala do ministro Paulo Guedes é uma fala extremamente polida, extremamente correta. E eu espero, sinceramente, que ele tenha, com isso, concluído esse assunto, uma sugestão nefasta para o país. E eu me pergunto quais seriam as intenções do governador para fazer uma afirmação e uma sugestão como essa, tão ruim para todos nós, né? Tiago? Olha, Gotino, eu estou começando a me preocupar a partir do que nós temos como critério de amizade nesse país, né? Porque um revela a conversa de WhatsApp da afilhada de casamento. Os outros dois amigos, nós sabemos que o ministro Paulo Guedes e o governador João Dória eram amigos, um vai e também revela a conversa. Esse conceito de amizade, que é base fundamental para o nosso bem-estar social, né? Os nossos amigos, as pessoas que nós temos carinho, até isso a situação política brasileira está conseguindo abalar. Eu vejo de forma muito triste isso. Acho que o ministro Paulo Guedes deu uma aula na resposta para o governador João Dória. Fico preocupado que ele concorde que o presidente Jair Bolsonaro tem apenas 1/3 hoje de apoio e um outro segundo terço que é maleável à questão econômica. Também pensar nessa coisa do qual é a legitimidade hoje do presidente da República. Mas focando no pedido, como é que você avalia o pedido do governador? Então, Gotino, o pedido do governador é um pedido que, revela como de fato as coisas acontecem na política. Pelo jeito é pelo WhatsApp, né? O Diário Oficial foi extinto. O WhatsApp agora é o novo método. O WhatsApp e o Twitter são os métodos de fazer política. Eu sou absolutamente crítico que um governador de estado
tome uma atitude como essa, pedindo o desembarque de um ministro da Fazenda, ministro da Economia do governo, num momento como esse. O governador João Dória se equivocou, está errado, que não faça isso novamente, se bem que depois dessa resposta, creio que não vá fazer novamente. Isso é gravíssimo. O governador João Dória, que estava indo muito bem aqui em São Paulo. Não, nada a ver, irmão. No combate à pandemia, estou falando com um recorte bem claro, no combate à pandemia, dá uma bola fora como poucas vezes vi. É muito triste vermos essa coisa deliberada, essa república do WhatsApp e do Telegram, né, que estava na moda até pouco tempo atrás. Ué. Essa conversa, pelo que a gente entendeu na publicação, ela foi feita por telefone, foi uma conversa. Nós transcrevemos a conversa. Então foi gravada a conversa, mais grave ainda. Entre os dois. Não, foi o relato da conversa feita pelo ministro Paulo Guedes a empresários numa reunião, numa conferência. Eu pensei que era ipsis literis. Talvez até surja o áudio desta conversa, mas o que nós temos é a transcrição da conversa mencionada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu espero que não, viu? Porque senão amigos estão se gravando. Já estamos entrando em contato com o governador João Dória, até porque ele foi citado nesta conversa, como manda o jornalismo. A sua colocação agora, Gisele Soares, por favor. Eu terminei a minha outra fala justamente questionando quais seriam as intenções do governador João Dória e qual a pertinência de fazer esse tipo de sugestão nesse momento. O governador tem aí uma data marcada justamente para apresentar o seu plano de flexibilização ou possível flexibilização do isolamento aqui em São Paulo. Os números de São Paulo são números muito preocupantes, tanto na ocupação de leitos de UTI, como no número de mortes. O governador já esteve, pouco tempo atrás, envolvido também em uma outra polêmica, em um outro questionamento com relação à invasão de privacidade das pessoas por conta daquele controle que ele está fazendo, ou pelo menos diz que está fazendo, com mapas de calor para aglomeração. Acho que esse controle não tem sido muito efetivo, haja vista que os números têm aumentado bastante, a aderência ao isolamento tem sido reduzida e a gente não tem visto aí uma resposta eficiente do governador com relação a isso. Gisele, uma pergunta. O fato do começo da conversa, o governador João Dória colocar: eu estou te ligando não como governador, mas como amigo, isso não muda em nada? Ele não tem o direito como amigo de dar um conselho ao ministro da Economia? Pois é justamente o intenso debate que a gente tem travado nos últimos dias de qual é o limite da amizade e onde começa a relação profissional. Acho que neste caso a sugestão em si, seja como amigo, seja como governador, ela é muito contraproducente, ela é muito contrária ao país, justamente na situação em que estamos. Se o governador João Dória teria a intenção como amigo de poupar o outro amigo, poupar exatamente de quê? Quer dizer, retirar o ministro da Justiça, por quê? Porque ele não acredita, ele não vê futuro no nosso país. Se eles são amigos e se ele tem admiração pelo ministro Paulo Guedes, acho que o que ele deveria fazer é o contrário. Ele deveria ligar e dizer: olha, meu amigo, estou aqui, te apoio, vamos aproveitar essa nossa amizade para tentarmos estabelecer, inclusive, trocas de informações e harmonia para que consigamos, então, combater essa pandemia e também proteger a economia. Porque São Paulo, de novo, também tem um PIB muito relevante para o Brasil. Então, o fato de São Paulo ser um estado extremamente afetado pela pandemia também afeta diretamente e tem uma consequência muito grave na economia. Tiago? Eu gosto do debate, Gotino, porque surge sempre como nós defendemos pontos de vista, mas às vezes com alguns critérios, né? Critérios que são cambaleantes muitas vezes. Então, a conversa da deputada Carla precisa ser melhor analisado. Um diálogo do governador João Dória com o ministro Guedes já encerra o assunto para que critiquemos o João Dória. Eu vejo com preocupação, é uma preocupação mais estilística até, viu, Gotino?
Porque nós estamos vivendo um momento de país em que o presidente da República, ele parece... Você se lembra, Gotino, dos Trapalhões e o Rei do Futebol? Quando o Didi Mocó bate o escanteio, sai correndo e vai cabecear na área. Nós estamos vivendo isso. É mais ou menos que nem o Edson Arantes do Nascimento e o Pelé. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O presidente da República, ele fala uma coisa e depois vai na live e fala outra. Porque ali, em um momento ele é o presidente, na outra ele é o Jair Bolsonaro. Aí o que acontece? Nós estamos agora vendo também isso. O governador João Dória, olha, aqui não é o governador, é o seu amigo. E aí o que acontece? O povo que já está confuso, um povo que infelizmente ainda aguarda grandes problemas, não recebe a educação de cidadania como nós gostaríamos. Nós estamos revelando conversas entre amigos para o público, conversas e prints de WhatsApp para o Poder Judiciário, esquematizando quando lançar a conversa. Não vamos, volta ao que eu disse ontem, banalizar, o que é muito grave. Tiago, e quando Guedes diz a Dória que o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso, tem alguma virtude nesse momento? Eu acho que tem se estivéssemos num momento tranquilo. A democracia, ela é barulhenta, o ministro Paulo Guedes já tinha dito isso. A democracia é o choque de ideias, não o choque entre pessoas, não a calúnia, não a difamação, é o choque de ideias. Essa é a elementar da democracia. A oposição é talvez o que justifica e explica a democracia. Esse é o grande ponto. O ministro Paulo Guedes já tinha dito isso e eu admiro ele por ter esse entendimento, é óbvio. É um sujeito formado na escola de Chicago, talvez uma das grandes bases da democracia americana, do que é a República Norte-Americana. E reproduz isso pela segunda vez a público agora dessa forma infeliz. Mas, de fato, o barulho é importante. É que não deveria ser a hora desses barulhos. Ok. Vamos seguir para o próximo tema. O nome do governador João Dória é um dos temas mais comentados nas redes sociais neste momento. Tema abordado aqui no Grande Debate. Você também pode escrever para a gente utilizando a hashtag Grande Debate. Você concorda com os argumentos do Tiago Anastácio? Não, nada a ver, irmão. Não concorda, não aprova, gosta dos comentários da Gisele, se identifica mais, concordou com ela hoje? Não concordou também? Faz parte e é isso que a gente quer até estimular nas pessoas o debate de ideias com pessoas aqui todos os dias, em vários momentos da nossa programação. Pela manhã, hashtag Grande Debate já está realmente caindo no gosto aí de quem assiste a CNN. Bom, vamos agora para o próximo tema. Ministro da Saúde Nelson Taixe